Bora falar do Galo? Matheus Oliveira já tá por aqui pra gente falar desta terça-feira do Atlético. Diga lá, Matheus. Pois é, Rafa, o Atlético hoje ainda de folga, segundo dia de folga, né? Nessa semana, emendando segunda e terça-feira, depois da derrota para o Coritiba em casa, os jogadores vão se reapresentar amanhã na cidade do Galo. Amanhã às 4h será o primeiro treino visando o jogo diante do Palmeiras no próximo dia 19. Uma coisa que a gente discutiu aqui ontem, Rafa, ficou na minha cabeça, ficou martelando, especialmente depois da nossa discussão de ontem, quando ouvimos a entrevista do Luiz Felipe Scolari. Ele falando que não vê nesse elenco do Atlético um elenco com características de propor o jogo. E aí até falei em cima disso, provavelmente veremos o Atlético jogando no contra-ataque até o final do ano. E aí eu resolvi fazer um levantamento, comparando a era Filipão com a era Cudê. Levantamento muito trabalhoso, diga-se de passagem. Então, vocês me perdoem que eu não tenho aproveitamento, ainda não consegui fazer o aproveitamento de cada um, mas eu quis, nesse levantamento, mostrar a diferença de estilo de cada um. Quem teve mais posse de bola? O Atlético de Filipão ou o Atlético de Cudê? Quem finalizou mais? Quem sofreu menos finalizações? Então fiz esse levantamento. O Lélio já acertou aí. Acerta a resposta. Eu te respondo as três. A última resposta é a do Filipão. Vamos lá então. Eu só fiz esse levantamento levando em consideração jogos de Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, porque Campeonato Mineiro, nível técnico bem inferior, a gente não pode levar em consideração, né? Temos que levar em conta também um outro fator, que o Cudê teve tempo de pré-temporada, enquanto o Filipão não teve esse período, não teve esse tempo de ajustar a equipe, foi ajustando o carro enquanto ele estava andando. 23 jogos de Cudê. A média de gols marcados do Atlético com ele foi de 1,3. Com o Felipão é de 0,8. Então o Cudê leva melhor nessa. Gols sofridos, a média com o Cudê 0,8 por jogo. Com o Felipão 0,7. E aí vitória do Felipão. O Galo sofre menos gols com o Scolari. A média agora de finalizações que o Atlético fez com o Cudê, 15 por jogo. Com o Felipão cai para 13 por jogo. Agora a média de finalizações sofridas pelo Atlético, com o Cudê 8,3. Com o Felipão 12. O Atlético sofre mais finalizações com o Felipão. Sério? Sério. Na posse de bola, o Atlético com o Cudê 62,5% é a média. Com o Felipão 51,3%. Nesse levantamento me chamou a atenção que na era Cudê, o Atlético só ficou nesses 23 jogos, 2 deles com menos posse de bola. Por incrível que pareça, contra o Cruzeiro e contra o Corinthians, que são dois times que vivem má fase. Contra o Cruzeiro, pra gente ter ideia, naquele clássico lá em Uberlândia, em que o Hulk fez o golaço de falta, o Atlético teve 34% de posse de bola apenas. Gente. Mas quantos jogos? Quantos jogos? Cudê 23, Filipão 19. Ah, tá. Até... E o Filipão só no Brasileiro, né? E Libertadores e Copa do Brasil. Copa do Brasil, não. Copa do Brasil já tinha rodado. Libertadores e Brasileiro. Foi justamente o Cudê que avacalhou tudo na Copa do Brasil. Ô, Breno Galante, você escutou os dados que o Matheus passou, Breno? E você teve, inclusive, o Uberlândia acompanhando esse clássico aí. Você sente o que mais de diferença aí? O que você percebe na cobertura dos jogos aí? Você vê e fala, pô, gosto mais no time do Filipão, gostava mais no time do Tchatcho Cudê. Boa tarde pra você, meu velho. Boa tarde, Rafa, Seabra, Dimara, Lélio, Matheus, turma de casa. São características diferentes, né? E tem um detalhe que pesa muito em toda essa questão da gente analisar os números, né? O Cudê montou o time da maneira que ele quis. O Lélio colocou ontem muito bem aqui. O Cudê se desfez dos jogadores velocistas do time do Atlético, né?
Hoje eles fazem falta pro Filipão. O Filipão chegou com o propósito de fazer o que ele pode fazer de melhor com o que ele tem nas mãos. E o Cudê não foi assim. Eu, claro, preferia ver o time do Cudê atacando. O time do Cudê era um time que ia mais vezes ao ataque, buscava mais o gol, mas em compensação ele tinha um desequilíbrio, né, defensivo. Hoje o Filipão consegue esse equilíbrio colocando 2 volantes. O Cudê não colocava 2 volantes. O Cudê chegou a um ponto de colocar 3 zagueiros para tentar o Bruno Fux ali como um lateral. São características totalmente diferentes de um pro outro, sabe, Rafa? E aí, o que a gente tem que pesar mais, pelo menos no meu ponto de vista, é qual o esquema que o jogador mais se adaptou melhor e as características do grupo do Atlético para cada esquema. Por exemplo, eu acho um pouco desleal com o Filipão eu julgar o trabalho do Filipão com um esquema que é próprio dele, mas com um elenco que não é dele. Ele não tem uma condição. E aos poucos o Filipão, a Dimara sempre fala isso, né? Que nas entrelinhas das coletivas o Filipão vai soltando algumas coisas, né? Ele que elogiou muito o elenco do Atlético, mas nessa última coletiva ele já disse: eu não tenho um jogador para propor jogo, a questão do velocista. Então hoje, sabe, Rafa, analisar as duas situações eu acho meio complexo demais. E volto a dizer, acho o elenco do Atlético hoje desequilibrado e muito por conta do que o Cudê quis fazer, que não se encaixa com o que o Filipão hoje quer fazer e às vezes não pode fazer por não ter peças com as características que ele necessita. Ô Rafa, até antes de você passar para os outros comentaristas, só para eu fazer uma observação aqui, desculpe. Esse levantamento que eu fiz, eu não tenho feito avaliação nenhuma a respeito se é melhor com o Filipão ou é melhor com o Cudê. Uhum. É apenas para mostrar que há uma grande diferença de estilo do Atlético com um e com outro. Não tem jeito certo de jogar futebol. Dá para ganhar de diferentes formas e já vimos isso com técnicos em Copa do Mundo, em Liga dos Campeões, técnico que ganha jogando ofensivamente, técnico que ganha jogando defensivamente. Foi só pro ouvinte ter uma ideia, só para mostrar essa discrepância, essa diferença de estilo entre os dois. Mas muito interessante, porque fica muito claro os estilos e fica muito claro o que o Felipe falou desde o início. Eu estou me adaptando aos jogadores e os jogadores estão se adaptando a mim, porque na grande maioria eles não fazem parte do esquema que a gente sempre viu o Felipe jogar, né? Eu acho que isso foi muito interessante, muito mesmo. Assim, são dois esquemas completamente diferentes, né? Agora, pelo menos uma coisa com o Luiz Felipe Scolari a gente já vê, existe um time. A gente sabe quem é o goleiro, quem são os laterais, a dupla de zaga dele, ele já escolheu, ele vai jogar com 2 volantes, Paulinho, Pavão e Hulk no ataque, aí no meio de campo dá uma variada e tal. Eu acho que por esse ponto aí, olhando por esse lado, aquela zorra que o Cudê fazia no time, cada rodada era um time diferente, né? O jogador não sabia quem ia jogar, a gente não sabia, a gente ia no chute aqui. E pro futebol isso não é estalar o dedo e tá tudo certo, né? Os caras têm que ganhar entrosamento. E aí a gente vê às vezes que ter um time fixo é ganhar entrosamento. Agora, sobre essa questão, o Atlético sempre foi, desde o início do campeonato, desde a temporada, a gente viu algumas mudanças, variações, elenco, não sei o quê, um time meio desequilibrado realmente. Isso eu concordo e acho realmente. Agora, é o que a gente sempre tem falado. Para mim, os 2 treinadores aí, tanto o Cudê quanto o Filipão, eu esperava mais de ambos com esse elenco do Atlético na mão. Porque o elenco que o Atlético tem, e aí o Cudê jogou o elenco lá na lata de lixo, né? Na saída dele aqui, esse elenco do Atlético é melhor do que a maioria dos times que estão disputando o Campeonato Brasileiro. É desequilibrado? Sim. Concordo que não é um elenco perfeito, faltam peças, faltam velocistas, como o Breno disse, mas eu acho que esse elenco renderia mais pelas peças que eles têm, tanto com o Cudê quanto com o Filipão, mesmo não sendo, porque também é muito fácil o Filipão chegar aqui e falar, olha, não são jogadores que eu uso o esquema XYZ, os jogadores não se adaptam, então não sei, realmente fica bem complicado. Se for para fazer futebol desse jeito, tá fácil, né? Você chegar e falar, eu quero ABC, contrata aí e vambora. Mas ele não faz. Fala, Lelão, eu ia te chamar agora para você dar a sua opinião também. Não, porque eu achei os números muito interessantes e um número aí me chama muita atenção, o número de finalizações.
Então quer dizer que só 2 finalizações de diferença, né? A média é essa. Porque o papo é que o camarada só joga na retranca. Agora, outro número aí que eu até me surpreendi, o número de finalizações sofridas. Assim, eu achei seus números excelentes que você trouxe, viu, Matheus? Obrigado, Léo. O que eu me lembro, por exemplo, é que a finalização do adversário, quando chegava lá na cara no gol do Atlético, era pra fazer o gol, quando o técnico era o Cudê. Com o Filipão, e até me lembrou bem aqui meu amigo Betinho Marques também, é a opinião dele, é muito chute de fora da área que o adversário dá. Então o Atlético ele não cede, e isso é uma estatística até do site SofaScore. O Atlético ele não cede tantas grandes oportunidades ao seu adversário. Já pegar, foi um chute de longe contra o Coritiba, né? E aí sim, a grande chance que foi criada pelo rapaz que incorporou o espírito do Garrincha aos 45 minutos e fez a jogada, e o Slimani faz o gol da vitória. Mas são números realmente muito curiosos. A posse de bola, nitidamente a gente viu que ela caiu, né? E o pior, que nos 2 últimos jogos ela caiu em função de erros técnicos, né? Você pega o primeiro tempo do Atlético lá em Internacional de Porto Alegre, conhecido como Beira-Rio, né? O time não acertava um passe no primeiro tempo. E a sensação que eu tive domingo, mesmo sem enxergar bem, eu volto a repetir, é que aconteceu a mesma coisa. O jogo do Atlético não fluía. Por quê? Porque errava muito passe. Mas parabéns pelos números aí, Matheus. Obrigado, Léo. Que o desespero bate quando o Hulk, do nada, ele deixa de ser atacante e vira armador. Foi o que aconteceu no segundo tempo. Foi isso que você me falou lá. E é o que eles não querem, né? A gente já tinha trazido essa informação aqui, eles querem que seja o contrário, que ele esteja disposto lá na frente. Só que em alguns momentos, e aí é o próprio jogo que faz isso, depois o técnico do Coritiba falou que tinha feito em função disso, para que a bola não chegasse ao Hulk, então ele acabou vindo para trás, né, numa troca. Esses números são muito interessantes, porque a gente, treinador no Brasil, tem aquelas coisas, retranqueiro, é ofensivo, não aproveitar a base, os títulos que eles vão dando, os né? estigmas, né? Os rótulos. Os rótulos, e aí você vê que muita coisa não é bem do jeito que tem que ser. Eu só acho que eu ficava irritada com o time do Cudê, isso é uma verdade, e que ele teve a chance de montar o time e não montou. Agora olha que ou curioso. montou mal. Ele teve a chance, inclusive, de ter um time, né? De ter um time, coisa que ele nunca fez. Falaremos do Tchatcho em instantes. Exatamente. Não, 2 números me chamaram a atenção, inclusive, em relação à posse de bola com o Filipão, foram nas vitórias diante de São Paulo e do Internacional. O Galo venceu o Inter com 36% de posse de bola e venceu o São Paulo com 32%, ou seja, menos ainda. Corroborando o que o Lélio tinha falado, o Atlético hoje sofre mais finalizações, os números mostram isso, mas sofre menos gols com o Filipão, o que dá a entender mesmo que os adversários estão arriscando muito de longe e tem conseguido se infiltrar menos na área do Galo. E a recomposição defensiva é melhor, sem dúvida. Esse jogo com o São Paulo, eu até me lembro que eu comentei, o Hulk faz um gol com 5, 6 minutos de jogo. Uma cobrança de falta, 4 minutos. Pra mim, uma falha do Rafael, mas foi um chute lá de fora da área, de longe, 1-0, e aí o Atlético administrou bem. Por isso o Atlético teve menos posse de bola. O São Paulo ferveu em cima, a bola batia e voltava. O Atlético no final, o Lucas faz um pênalti em cima do Patrick, se eu não me engano. E aí o Pavon faz o gol, não foi nem o Hulk que bateu, 2-0. O segundo gol, inclusive, de pênalti também, não foi jogada. O Atlético se postou bem e administrou bem o placar, porque tinha 1-0 a favor. Aí a posse de bola lá embaixo, né? O Filipão chegou a falar na coletiva também, né? A posse de bola burra, não foi? Ele usou exatamente improdutiva, não sei o quê. E é uma verdade, porque essa questão de posse de bola não é só ele que falou, né? A gente, todo mundo fala, você fala assim, você tem 70%. Mas fez o quê com a posse de bola? Bicho, posse de bola, eu já falei isso uma vez também no Barba, viu, Breno Galante? Posse de bola é o seguinte, você tá ali na sua adolescência, você gosta de uma menina que estuda com você. Fica conversando com ela 3 anos do ginásio. Aí chega um Zé Dentro d'Água que estuda no cursinho pré-vestibular que ela tá estudando e namora com ela.
Você ficou ali azeitando 3 anos da sua vida. O cara foi lá e num lance namorou a menina. Parabéns. Posse de bola significa nada. Nada. Cansei de falar isso. Efetividade, né, Rafa? Ué. Atitude, né, Rafa? Atitude, galera. Atitude, tem que ter efetividade. Isso aí. Né? Deu mole? Pagou todos os sorvetes. E o Seabra lembrou muito bem desse jogo do São Paulo, porque é isso. E no jogo com o Internacional também não foi muito diferente, não, porque o Atlético fez um gol numa jogada de contra-ataque e depois num erro do adversário, mas tomou uma pressão da mesma forma, tanto do São Paulo quanto o Internacional, né? Então, justifica-se aí esses números de acordo com o que a gente viu no jogo. O Atlético foi efetivo. Foi igual esse rapaz que pegou sua namorada aí, Rafa. Agora, você tá falando muito desse jogo. Quem foi o melhor em campo, Atlético e Cruzeiro? Repete aí, Lelão. Quem foi o melhor em campo no Superclássico de Uberlândia? O goleiro? Difícil, porque o Cruzeiro atacou mais que o Atlético no jogo. O Atlético aquele dia lá terminou o jogo com 4 zagueiros, não sei quantos volantes. Foi isso mesmo. Terminou com um bumbum na parede. E o Cruzeiro errando um gol em cima da linha no lance final do jogo, exatamente, né? Segundo tempo. Exatamente. Você pegar a pressão do Inter, eu destacaria aqui, uma grande chance pro Inter no segundo tempo. Essa pressão a gente viu também o Atlético fazendo em outros jogos, sem o goleiro adversário sequer sujar o uniforme, como foi domingo contra o Coxa, sabe? O Everson fez mais defesas do que o goleiro do Curitiba. E é isso aí, cara, mas é o futebol. Futebol não é ciência exata, então não adianta, cada um tem seu estilo, mas, né, depende única e exclusivamente daqueles que estão lá dentro de campo. E os que estão dentro de campo do Atlético, pelo que o Guilherme Arana deixou escapar, né? Na entrevista coletiva dele lá na seleção brasileira, faltou atitude ao time do Atlético, comprometimento e respeito ao adversário, como eu falei aqui durante a semana passada inteira. Ô, Matheus Oliveira, mais cedo recebi um vídeo no meu WhatsApp. O Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, ele concedeu entrevista a um colega nosso, o Duda Garbi, que tem um podcast. Se você quiser me chamar, viu, Duda, não tem problema, não sou famoso não, mas eu vou só pelo churrasco. Um assado que é o nome do podcast. Ele faz churrasco pro convidado e tal. Opa. E aí você fica ali, né, degustando as carnes maravilhosas e tudo mais. E o Rodrigo Caetano foi convidado pelo Duda, porque o Duda é lá do Rio Grande do Sul, e o Rodrigo Caetano, né? A gente não precisa nem falar, a experiência dele também em clubes lá do Sul, no Internacional principalmente. E aí, né, Matheus, tem um trecho da entrevista em que o tema é Eduardo Cudê. O que o Rodrigo Caetano andou falando nessa entrevista? Pois velho? O Duda Garbi perguntou para ele inicialmente até sobre a saída do Eduardo Cudê do Internacional, porque também foi com o Rodrigo Caetano lá no time gaúcho. E depois emendou com essa questão da saída conturbada do argentino aqui do Atlético, e o Rodrigo Caetano respondeu isso aí. Muita gente porque tinha rusga com o Caetano, não sei o que, de repente ele surgiu no Galo a convite do Caetano. Então, Não, e a convite não, nós fomos buscá-lo em Buenos Aires justamente por entender que ele seria importante para o projeto do Galo, pelo modelo de jogo. Tanto que ele tinha um contrato conosco de 2 anos. E aí, novamente, aí houve realmente um desencontro de ideias para continuidade, porque o Galo desse ano de 2023 fez um elenco muito moldado nas características do modelo de jogo dele, né? Porque você não vai fazer o contrato de 2 anos com um determinado profissional com o interesse de que saia. Não tem. Que não tenha sucesso. Não é isso. Pode ser, mas que não tenha sucesso, não é esse o objetivo. E bom, e aí em um determinado momento o clube, né, passa ainda por dificuldades financeiras, tanto é que a SAF, que estava prevista para entrar no clube, era meados de fevereiro desse ano, ela vai ser oficializada e concretizada em 10 de novembro. Entendeu? E aí foi uma opção dele achar que fazer um acordo conosco para sair, porque os investimentos não tinham como acontecer mesmo. Eu tô tocando muito no nome do Cudê, porque ele tá muito em voga, né, pelo trabalho que ele faz no Inter. Que é realmente um bom profissional, isso não é inegável. Mas eu acho que não tem nenhum outro dirigente que conheça tanto ele como tu. Eu trabalhei no Brasil. 2 clubes, né? Não, e participei dele de 2 contratações e de 2 saídas.
Exato, então. Então eu conheço como entra e como sai. Lélio Gustavo. Tchatcho Cudê. Eu sei que o Lélio não curte muito o Eduardo Cudê e tal, mas eu já falei algumas vezes aqui, né, Lelão? Que eu acho que não tem ninguém 100% santo nem 100% mal nessa história. E aí esse áudio vem à tona, né, velho? Ou seja, comprovando a tese nossa de que alguma coisa aconteceu pra ter deixado o Cudê tão pé da vida. Não justificando aqui ele jogar no ventilador igual ele fez contra o Libertad, mas algo de errado não estava certo, né, Léo? Exatamente, era o que a gente desconfiava, né? Que haviam prometido a ele um monte de coisas e depois não cumpriram absolutamente nada. É como eu disse, ele não precisava realmente ter dado chilique, falar, então vocês não me cobrem também título, campanha perfeita, vaga direta na Libertadores. O que vai dar para fazer é isso aqui, né? Ele poderia ter acreditado mais no trabalho dele. Ele poderia. Agora, que mais uma vez foi exposta, né? A mentira também da diretoria do Atlético, tá aí, cara. Tá aí. Prometeram o camarada que seria uma coisa e não cumpriram. Mas a SAF, no SAF não era. Contrataram o Eduardo Cudê confiando na SAF? Por quê? Né? Então, é isso aí. Surpresa zero, viu, Rafa? Você fazer planejamento com algo que ainda não estava aprovado, que ainda estavam correndo atrás de investidor, igual foi o caso do Peter Grieve, é meio complicado você fazer planos com o ovo sem ter sido botado, né? Vou comprar um monte de coisa aqui acreditando na Mega Sena da virada, a partir de hoje. E aí eu abro o microfone, esculhamba não só pra cima, como pra baixo também, né? A diretoria e os comandados dele. E vamos combinar, né? Eu concordo que realmente, obviamente, e aliás aí não é nem questão de opinião, obviamente que as duas partes aí estão erradas, né? Tanto quem prometeu e não cumpriu, quanto quem abriu o microfone e esculhambou a diretoria, jogadores e tal. Mas com esse time que o Cudê tinha na mão aí, não dava pra fazer uma coisa melhor, não? Não dava pra ele ter feito um trabalho melhor, não? Nada. Não dava pra ele ter montado um time pra gente saber pelo menos quem era o time, não? Ou aquela bagunça que era cada escalação do Atlético, é isso aí mesmo. E aí o elenco horroroso, não foi esse Maurício Lemos, nem esse Sarabia que eu pedi, e não foi esse elenco que nós não temos, característica, não sei. Então, não sei. Você chegou a acompanhar na íntegra, o Breno Galante, essa entrevista do Rodrigo Caetano? Porque ela é grande pra boné, né? Eu acompanhei, o Rafa, e essa informação que ele trouxe, a gente, quando aconteceu a saída do Cudê, a gente ficou sabendo que houve uma reunião um dia antes em que um dos mecenas estava presente com o Rodrigo Caetano e que tinham comunicado ao Cudê de que ele não conseguiria ter naquele momento as contratações que ele desejaria. Ele ali teve uma indisposição, mas não do tamanho que a gente viu depois do jogo contra o Bragantino, né? Eu acho que ali, aquelas horas até o jogo do Bragantino, ele foi assimilando aquilo, aí veio o empate, quando ele sai do campo, o torcedor começa a xingar ele discute com o torcedor, aí vai pro vestiário com a cabeça quente, e aí houve aquela explosão tremenda em cima disso. Agora, alguns pontos eu acho que são válidos a gente colocar aqui. O Rodrigo Caetano já conhecia, né, como era lidar com o Cudê. O Cudê, quando esteve no Internacional, também prometeram a ele algumas situações e por conta da pandemia, o Internacional teve que reduzir algumas coisas lá e não deu ao Cudê o que ele queria. E mesmo assim, ele não teve esse entendimento, a pandemia atrapalhou, não, ele pegou e vou embora, e foi embora. Então, o pessoal, junto com o Rodrigo Caetano, trouxe o Cudê pra cá sabendo qual era o temperamento dele em relação a isso, que poderia acontecer algo parecido, prometeu, não cumpriu, eu vou no microfone, eu vou fazer e vou acontecer. Então, assim, o único X da questão que me surpreende vocês sabiam quem vocês trouxeram, né? Então, não dava para se surpreender com o que ia acontecer se repetisse o que foi feito lá no Inter com ele, né? Você entrou no relacionamento sem ser enganado, né, Dilmar? A situação você já sabia, né? Com certeza. E fazer a sugestão lá pro Duda Garbi, a gente sempre acompanha os programas dele, né? E ele sempre tira uma coisinha que dá uma confusão pro entrevistado, mas é bom de o tal do corte, né? O tal do corte, mas é bom de serviço, menino. Pra levar o Cudê lá e perguntar pra ele sobre isso, né?
Agora que o Tchatcho ainda está no Brasil, tá treinando no Internacional. Tá lá pertinho dele. Porque aqui, além de fazer tudo isso que ele fez, ele não deu entrevista. Né? Não falou, ele não contou, picou a mula depois do jogo contra o Bragantino. Porque é assim que eles fazem, né? A gente não ficou sabendo nem se ele foi demitido, não, se ele pediu demissão. Não sabia nada, demorou, situação. Virou aquela confusão. Então, sugerindo aí pro companheiro que... Diante de uma picanha assada, de uma cervejinha, todo mundo solta tudo, né? Então, mas aqui, tem um episódio do Duda Garbi com o Walter Kahneman, que ele serve carne mal passada e o Kahneman gaúcho, né? O Kahneman argentino, ele olha assim... Essa carne não tá do jeito que eu como, não, tá muito vermelha. Pode corar mais um pouco aí, que parecendo que o boi tá vivo aqui. Não, mas joga um sal de parrilha, tu vai comer, vai gostar. Não, mas desse jeito eu não como, desse jeito eu não como. Desse jeito eu não como e não comeu. Muito bom. Não quis de jeito nenhum. Esse sushi aí de carne, você pode mandar pra mim que eu vou. Mando pra dentro também. Bom, diga lá, Matheus. Atlético, vamos falar um pouco do jogo contra o Palmeiras, né, Rafa? Porque o Atlético tem algumas questões no departamento médico, o Vargas segue por lá, o Alisson. Fica a preocupação do Pedrinho, que sentiu um incômodo na coxa, foi desfalque diante do Coritiba, do Batalha, com dores no joelho. O Mariano saiu aos 22 do segundo tempo com uma fisgada na coxa direita, situações que serão reavaliadas pelo Atlético durante esta semana. Vamos ver se o Atlético poderá contar com Arana e com Alan Franco. Acho difícil. Os dois terão compromissos no dia 17, ou seja, 2 dias antes de Atlético e Palmeiras. Então, dificilmente terão condições de atuar. O Arana deve ser titular na seleção brasileira, né? Os 2 laterais que haviam sido convocados pelo Fernando Diniz foram cortados. O Arana veio como terceira opção, deve ser titular diante da Venezuela e também do Uruguai. E aí, se o Arana não jogar, quem deve jogar é o Rubens. E a gente falava, o Rubens está sumido, por onde anda o Rubens? Nos últimos 12 jogos, só foi usado uma vez. Diante do Santos, entrando no decorrer da partida, vamos ver se ele vai ter uma oportunidade, muito provavelmente sim, diante do Palmeiras lá no Allianz Parque. 2 dias antes. Dia 17, Brasil e Uruguai em Montevidéu. É pertinho, né? Dá pra voltar. Bom, pelo menos no caso aí do a questão é se jogar, né? O Alan Franco é mais tranquilo, porque o Alan Franco é reserva, né? Batalha e Otávio estão à disposição, então... Ô Rafa. Oi. O Atlético ele tem um planejamento de um voo fretado pro Arana voltar para jogar contra o Palmeiras. Porque é o Palmeiras, né? Já o caso do Alan Franco é mais complicado, porque ele vai estar distante, também não é um titular, né? Então eu acho que é bem provável que o Atlético coloque em prática essa situação e que o Arana chegue na quarta-feira, né, em São Paulo para jogar na quinta. Também acho. Tem que agilizar, então né? o Rubens fica pra mais o Rubens, deu não, viu? Fica de sobreaviso aí, né? Fica de sobreaviso, mas não vai dar não. Mas a notícia boa é que o Abel foi punido e não vai estar lá no banco. Isso, né? Que a gente ia falar agora. Pra variar, o Abel Freira tá suspenso, né? 2 jogos de suspensão, decidiu o STJD, jogou ele pela declaração que ele deu naquele jogo contra o Grêmio, derrota do Palmeiras por 1-0 em Porto Alegre, fez o gesto de tava sendo roubado e ainda falou, isso é roubo. O árbitro Bruno Arleu de Araújo relatou na súmula julgamento 2 jogos de suspensão. O Palmeiras vai recorrer. Então pode ser que consiga um efeito suspensivo diante do Atlético. Vamos aguardar aí as próximas definições sobre isso. Boa. E pra gente fechar, o torcedor que está pensando em ir ao jogo entre Atlético e Cruzeiro, o próximo jogo do Galo em casa, pra quem tem cadeira cativa, o resgate ingresso já foi liberado, né, Matheus? Exatamente. Por enquanto, só pro chamado sócio Arena MRV, que são os torcedores de cadeiras cativas e camarotes, já podem resgatar o ingresso pro jogo contra o Cruzeiro, que será logo depois desse duelo contra o Palmeiras, dia 22, domingo às 4h, primeiro clássico da história da Arena MRV. E o Atlético, inclusive, pediu que os permissionários das cadeiras cativas e dos camarotes peguem esse ingresso o mais rápido possível para evitar o acúmulo de demanda nos canais de atendimento. E essa notícia responde aquilo que, né, a gente, não vai jogar. Não vai jogar. Vai jogar, pô.
Fez o estádio pra quê? Pra ficar de enfeite? Vai jogar lá contra todo mundo, inclusive o super clássico contra o Cruzeiro. Vai ser lá. E vai ter torcida do Cruzeiro, pelo que a Giovana Oliveira apurou nesse fim de semana, só não vai ter se a PM vetar. O que não deve acontecer, né? Muito provavelmente 10%. aí aquela carga de 10% pro setor superior. Só um detalhe, a gente já tá no fim aqui do bloco do Atlético, o primeiro bloco do Galo, sobre a questão do Cudê, e o Breno Galante esteve em Porto Alegre, sobre essa treta aí, né? Cudê, Atlético, diretoria, o próprio depoimento do Rodrigo Caetano, alguns ouvintes falando aqui, gente, tanto é que o Cudê foi abraçado por boa parte dos atletas do Galo à beira do gramado no Beira-Rio. E o Breno, inclusive, postou vídeo disso, né, Breno? É verdade, né? A gente não sabe se foi aquele abraço fraternal ou aquele abraço protocolar, né? Mas que realmente aconteceu o abraço, aconteceu, né? Isso aí tá nas redes, tá registrado. Breno, estamos chegando ao fim, meu velho. Amanhã a gente proseia um pouquinho mais aqui em O Tempo Esportes, beleza? Beleza, Rafa, e só para poder, só um detalhe sobre essa questão do clássico, o Lélio falou muito bem, né? O Atlético fez o estádio, tem que jogar lá, e o Atlético já está de olho, porque já tem rumores aí, vindo da torcida do Cruzeiro, de que irá acontecer um quebra-quebra no estádio. O Atlético já ficou sabendo disso e já está se precavendo em relação a essa situação, o que eu volto a dizer que é lamentável você imaginar isso, do torcedor não poder respeitar o estádio alheio, mas o Atlético já está ciente e vai tomar as providências para tentar ter o máximo de segurança do seu patrimônio no clássico contra o Cruzeiro. Um abraço aí, pessoal, até amanhã. Valeu, Breno, e fazer o que fizeram num clássico desse no Rio recentemente. Torcida visitante quebrou, não lembro agora se foi Botafogo e Flamengo, acho que foi Botafogo e Flamengo, né? Foi. Flamengo como visitantes, quebraram alguma coisa no Engenhão, mandaram a notinha lá pro Braz e pro Landim. Te vira aí e paga. Câmera. Um monte de câmera no setor destinado à torcida visitante. Vai conseguir identificar, vai conseguir saber quem quer. Primeiro, isso é uma imbecilidade, isso é uma babaquice, um negócio, uma coisa completamente idiota, mas enfim, o que vai acontecer, a gente sabe que essas idiotices tem no futebol. Agora, eu acho que o Atlético, por exemplo, não sei se vai fazer isso, porque os caras não conseguiam sentar para dividir torcida no Mineirão, acho pouco provável que faça, mas o Cruzeiro, vem cá, vamos conversar. Nós vamos fazer uma segurança aqui, o que vocês acham também? Vamos o Cruzeiro também participar disso. Chama pra conversar junto, todo mundo. Porque a gente sabe que vai acontecer, isso é fato. Agora chama o Cruzeiro, fala, o que nós vamos armar aqui, o que nós vamos resolver aqui, pra depois chegar pro Cruzeiro com a conta e falar, ó, tá aqui, ó. Ah, mas peraí, vocês não me chamaram pra conversar? Então eu acho que seria legal tentar pelo menos essa composição. Agora acho pouco provável, os caras não conseguem sentar numa mesa pra conversar sobre nada. E não vem com esse negócio de clássico da paz que não dá certo. Não existe, pelo amor de Deus. Sabemos muito bem. Pelo amor de Deus, senta, conversa, bota a câmera, cobra do outro, mas isso aí não vem não, que não dá certo. Matheus, você volta daqui a pouco pra falar mais do Galo? Volto, Então beleza.